Vamos falar um pouco sobre impedâncias em alguns circuitos simples. O que está desenhado aqui é um circuito elétrico bem simples, no qual temos duas impedâncias, Z1 e Z2. Dentro de cada uma destas caixas, há um daqueles nossos componentes favoritos, R, L ou C. Nós vamos olhar para o que acontece com a combinação destas impedâncias em um circuito simples assim. Quando falamos em impedância, estamos tratando de sinais senoides. Temos uma tensão senoidal dividida por uma corrente senoidal. E esta razão é o que chamamos de impedância. A tensão em questão está entre estes terminais aqui, e a corrente I flui desta maneira. E a relação entre V e I é o que chamamos de impedância. Aqui neste circuito temos duas impedâncias conectadas em série, porque entre elas só há um ponto comum, ou seja, o extremo de uma conectado ao início da outra. Se ambas impedâncias aqui fossem resistores, como isto, a impedância de cada resistor é indicada simplesmente como R. Vou escrever aqui ao lado. Nos dois resistores, impedância R. Para diferenciar, vou chamar este de R2 e o outro de R1. Então, a impedância equivalente neste circuito, como já sabemos da associação de resistores em série, é R1 mais R2 simplesmente. Até aqui, nenhuma novidade. Vamos fazer agora uma pequena mudança. Vamos supor que temos aqui um circuito com duas impedâncias em série, uma delas sendo um resistor e a outra um capacitor. E neste circuito, queremos estudar a razão entre tensão e corrente, ou seja, queremos saber a impedância equivalente nele. Nós sabemos que a impedância de um resistor é R e a impedância de um capacitor é 1 sobre J ômega C. Vamos lembrar que isso é equivalente a escrever menos J, 1 sobre ômega C. Lembre-se de que 1 sobre J equivale a menos J. Então, se eu quero conhecer agora a impedância de todo este circuito aqui, ou seja, a impedância equivalente a estes dois componentes que temos aqui, o grande truque para saber a impedância equivalente neste circuito, equivalente a estes dois componentes neste circuito, é saber que aqui no domínio de frequência nós podemos usar as mesmas leis que usamos para a associação de resistores, ou seja, neste caso, como temos os dois componentes ligados em série, a impedância equivalente às duas impedâncias que temos aqui é a soma delas, ou seja, R mais 1 sobre J ômega C. Vamos agora a um outro circuito em que temos a associação em série de um resistor e um indutor. Sabemos que a impedância de um resistor é R e a impedância de um indutor é J ômega L. A impedância equivalente às impedâncias destes dois elementos é, novamente, a soma das duas por estarem ligados em série. Portanto, a impedância equivalente é R mais J ômega L. Na sequência, vamos tratar de algumas novas terminologias de quando falamos sobre impedância. Para isso, vamos olhar aqui a situação que envolve o capacitor e depois a situação que envolve o indutor. R é um número real e aqui, no caso do capacitor, 1 sobre J ômega C é um número imaginário. E a adição dos dois determina o que conhecemos como número complexo. Da mesma forma, neste outro circuito em que temos o indutor e o resistor, a impedância equivalente às duas impedâncias é, novamente, um número complexo. R é a parte real e J ômega L é a parte imaginária. De maneira geral, para estas situações que temos aqui, o resistor associado a um capacitor ou um resistor associado ao indutor, falando sempre em série, de maneira geral, a impedância equivalente pode ser escrita como Z igual R mais Jx. R representa, então, a resistência no circuito e Jx representa a reatância. Jx é a parte imaginária desse número complexo e representa a reatância do circuito. Nós também costumamos olhar para o inverso da resistência, que é chamada de condutância. A condutância, então, é 1 sobre R, no caso do resistor, e o inverso da reatância, 1 sobre X, é o que chamamos de susceptância. Estas palavras podem soar como sendo todas a mesma coisa, mas os engenheiros
preferiram, ou melhor, precisaram, utilizar nomes diferentes para diferentes partes da impedância. Há também um termo para definir o inverso da impedância. É a admitância, que é 1 sobre Z, 1 sobre a impedância. Este é, então, um novo vocabulário. Admitância é o inverso da impedância, susceptância é o inverso da reatância e condutância é o inverso da resistência. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado para essas expressões da impedância, observando num gráfico o que podemos ter sobre elas. Bom, todos estes são números complexos, então eu posso representá-los no plano complexo. Na primeira situação, em que temos dois resistores, a resistência de cada um deles é um número real, portanto, a adição delas também é um número real, e representando-as aqui no plano complexo, teremos um vetor aqui sobre o eixo dos reais e outro vetor, que representa outra resistência, sendo adicionado. E o vetor resultante dessa adição é Z, a impedância equivalente no circuito. Vamos fazer essa mesma ideia no outro circuito agora. Olhando para a associação de resistor com capacitor, no plano complexo, o resistor tem a impedância representada sobre o eixo dos reais, da parte real. Vamos nos lembrar de que a impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C ou simplesmente menos J, 1 sobre ômega C. Então, no plano complexo, nós vamos ter um vetor aqui no sentido negativo do eixo dos imaginários, e esse valor que temos bem aqui é 1 sobre ômega C. E o ponto que fica bem aqui, que é onde acontece a adição dos vetores, representa Z, a impedância equivalente. Vamos, então, para o indutor. Vamos representá-lo graficamente, começando pela parte do R, que é a resistência, que é um valor real. Temos aqui no eixo dos reais um vetor com comprimento R. Na parte imaginária, o vetor apontando aqui no sentido positivo, porque temos na impedância mais J ômega L, tem aqui o comprimento ômega L. Agora, a adição destes dois vetores, um vetor com comprimento R e esse vetor com comprimento ômega L, cada um em um dos eixos, um no real, outro no imaginário, vai nos dar aqui o Z, que é a impedância equivalente no circuito. Agora, perceba uma coisa, digamos que vamos variar ômega. Neste caso aqui, do indutor, aumentando ômega, este ponto vai se mover neste sentido para cima aqui. Agora, veja só, digamos que ômega está variando. Se ômega aumenta no circuito em que temos associação de resistor e capacitor, se ômega aumenta, o valor de 1 sobre ômega C, evidentemente, diminui. Então, a impedância Z se move neste sentido aqui para cima. E no caso da associação dos resistores, se ômega varia, observe que aqui, no caso dos resistores, não temos termo envolvendo ômega, então nada muda com a variação de ômega. Nesta representação gráfica, nada é afetado com a variação de ômega. Então, temos aqui as representações gráficas da impedância, conforme podemos imaginar ômega variando. Vamos agora a uma outra situação. Vamos supor aqui uma situação em que temos um indutor, um resistor e um capacitor em série. Então, qual é a impedância Z? Vamos marcar aqui, ao lado do indutor, a sua impedância, que é J ômega L. No caso do resistor, a impedância é simplesmente R, e 1 sobre J ômega C para o capacitor. Então, para obter a impedância equivalente a estas três impedâncias ligadas em série, sabemos que podemos adicionar as três impedâncias, já que estão em série. A impedância equivalente vai ser igual a J ômega L mais R mais 1 sobre J ômega C. Vamos observar como que ficaria isto graficamente no plano complexo. R é um valor real positivo, então é representado aqui por este vetor sobre o eixo dos reais. J ômega L é representado no eixo imaginário na parte positiva. Este vetor aqui representando o indutor. Agora, aqui para o capacitor, temos 1 sobre J ômega C, que é a mesma coisa que menos J. 1 sobre ômega C, portanto, temos um vetor aqui na parte negativa do eixo dos imaginários.
Vou representar aqui um capacitor pequeno que faz com que a sua impedância seja maior. Agora, vamos adicionar estes vetores para ter, então, a obtenção da impedância equivalente. Vou projetar o vetor do indutor aqui no extremo do vetor do resistor. Aqui vamos tê-lo. E agora vou projetar o vetor do capacitor sobre o vetor do indutor. Já que eles estão na mesma direção, podemos já fazer mais rapidamente a adição deles. E neste extremo que temos aqui, vamos ter a indicação da impedância equivalente para este circuito, que, na verdade, é a adição entre o vetor do resistor e o resultado da adição dos vetores do capacitor e do indutor. Este número complexo aqui é, então, a impedância equivalente do circuito. E se nós variarmos ômega, vamos mover este ponto, que representa o extremo do vetor da impedância equivalente, e variar a frequência movendo este ponto é basicamente a essência da análise dos circuitos de corrente alternada. Até o próximo vídeo!